O resumo do capítulo 23 de Jó é uma bela e trágica representação da fé dele. Ele abandona a discussão com seus amigos e direciona toda a sua energia para Deus. Sua confiança em sua própria inocência é inabalável, mas sua angústia se aprofunda porque ele não consegue encontrar o seu juiz. A sua fé é testada não por um castigo óbvio, mas pelo silêncio de um Deus que parece estar distante e cujo propósito é um completo mistério. Vamos à leitura. Livro de Jó, capítulo 23. Então Jó tomou a palavra nesses termos. Sim, hoje minha queixa é uma revolta, ainda que sua mão reprima meus suspiros. Oxalá pudesse eu encontrá-lo e chegar até seu trono. Exporia diante de Deus a minha causa, encheria minha boca de argumentos. Saberia o que ele iria responder-me e veria o que ele teria para me dizer. Oporia ele contra mim com prepotência? Não, bastaria que lançasse os olhos em mim. Seria então justo a discutir com ele, e eu iria embora definitivamente, absolvido pelo meu juiz. Mas se eu for ao Oriente, lá ele não está. Ao Ocidente não o encontrarei. Se o procuro ao Norte, não o vejo. Se me volto para o Sul, não o descubro. Contudo, ele conhece o meu caminho. Se me põe à prova, dela sairei puro como ouro. Meus pés seguiram os seus traços, guardei o seu caminho sem me desviar. Não me afastei dos preceitos de seus lábios, guardei no meu íntimo as palavras de sua boca. Ele decidiu alguma coisa, quem o fará voltar atrás? Ele faz o que bem lhe agrada, realizará seu desígnio a meu respeito, e tem muitos projetos iguais a este. Eis porque sua presença me atemoriza. Basta o seu pensamento para me fazer tremer. Foi Deus que me fundiu o coração. O Todo-Poderoso me enche de terror. Sucumbo diante das trevas. Elas cobriram-me o rosto. O resumo do capítulo 24 é uma das mais contundentes acusações de Jó contra a lógica simplista de seus amigos. Ele usa a observação da vida real para mostrar que o mundo está cheio de injustiça, onde o mal prospera e o bem sofre. A sua angústia não vem apenas de sua dor, mas da aparente contradição entre a promessa de um Deus justo e a realidade de um mundo onde essa justiça parece estar ausente. Jó, capítulo 24. Por que não reserva tempo para si o Todo-Poderoso? E por que ignora os seus dias os que lhe são fiéis? Os maus mudam as divisas das terras e fazem pastar o rebanho que roubaram. Empurram diante de si o jumento dos órfãos e tomam em penhor o boi da viúva. Enxotam os pobres do caminho. Todos os miseráveis da região precisam esconder-se. Como asnos selvagens no deserto, saem para o trabalho à procura do que comer, à procura do pão para seus filhos. Ceifam a forragem num campo. Vindimam a vinha do ímpio. Passam a noite nus, sem roupa e sem cobertor contra o frio. São banhados pelas chuvas das montanhas e, sem abrigo, achegam-se às rochas. Arrancam o órfão do seio materno e tomam em penhor as crianças do pobre. Andam nus por falta de roupa e, esfomeados, carregam feixe. Espreme óleo nos celeiros e sedentos pisam os lagares. Sobe da cidade os gemidos dos moribundos. A alma dos feridos grita, mas Deus não ouve suas súplicas. Outros são rebeldes à luz, não conhecem seus caminhos nem habitam em suas veredas. O homicida levanta-se antes do alvorecer para matar o pobre e o indigente. O ladrão vagueia durante a noite. O adúltero espreita o crepúsculo. Ninguém me verá, diz ele, e põe um véu no rosto. Nas trevas arrombam as casas, escondam-se durante o dia, sem conhecer a luz. Para eles, com efeito, a manhã é uma sombra espessa, pois estão acostumados aos terrores da noite. Correm rapidamente na superfície da água. Sua herança é maldita sobre a terra. Já não tomarão o caminho das vinhas. Como a seca e o calor absorvem as águas da neve, assim a região dos mortos engole os pecadores. O ventre que o gerou esquece-o. Os vermes fazem dele as suas delícias. Ninguém mais se lembrará dele. A iniquidade é quebrada como uma árvore. Maltratava a mulher estéril sem filhos e não fazia bem a viúva. Punha sua força a serviço dos poderosos. Levanta-se e já não pode mais contar com a vida. Ele lhes dá segurança e apoio, mas seus olhos vigiam seus caminhos. Levanta-se subitamente, já não existem. Caem como os outros. São arrebatados, são ceifados como cabeças de espigas. Se assim não é,
quem me desmentirá? Quem reduzirá a nada as minhas palavras? No breve capítulo 25 de Jó, é um momento de clímax e decepção no livro. O discurso de Bildade não responde a nada do que Jó disse. Ele se limita a uma teologia simplista, incapaz de lidar com a complexidade da realidade. Ao invés de tentar argumentar, ele simplesmente apela para o poder de Deus e a insignificância do homem, mostrando que ele e seus amigos não têm mais nada a dizer. Este é o último discurso dos amigos de Jó. Jó, capítulo 25. Bildade de Suás tomou então as palavras nesses termos. A ele o poder e a majestade. Em sua alta morada faz reinar a paz. Pode ser contado o número de suas legiões? Sobre quem não se levanta sua luz? Seria justo o homem diante de Deus? Seria puro aquele que nasce da mulher? Se até mesmo a lua não brilha e as estrelas não são puras seus olhos, quanto menos o homem, esse verme, e o filho do homem, esse vermezinho. Já no capítulo 26, é uma obra-prima de eloquência. Jó, em uma demonstração de sua superioridade intelectual e espiritual, mostra que ele entende a soberania e o poder de Deus, melhor do que seus amigos. O discurso, no entanto, não é um simples ato de louvor. Ele tem um propósito. Ao mostrar que o poder de Deus é ilimitado, Jó levanta o seu grande desafio. Se Deus pode controlar toda a criação, por que ele permite que a injustiça prospere e por que sua justiça parece estar tão escondida? Jó, capítulo 26. Jó tomou então a palavra nesses termos. Como tens ajudado bem o fraco e socorrido o braço sem vigor, como sabes aconselhar o ignorante e dar mostras de abundante sabedoria, a quem diriges este discurso? Sob a inspiração de quem falas tu? As sombras agitam-se sob a terra, as águas e seus habitantes estão temerosos. A região dos mortos está descoberta diante dele, os infernos estão sem véu. Ele estende o firmamento sobre o vácuo e suspende a terra sobre o nada. Armazena as águas em suas nuvens, e as nuvens não se rasgam sobre seu peso. Vela a face da lua, estendendo sobre ela sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, até onde a luz confina com as trevas. As colunas do céu estremecem e se assustam com a sua ameaça. Com sua força fendeu o mar e com sua sabedoria destruiu Raabe. Seu sopro varreu os céus e sua mão feriu a serpente fugitiva. Eis que tudo isso não é mais que o contorno de suas obras. E se apenas percebemos um fraco eco dessas obras, quem compreenderá o trovão de seu poder? No capítulo 27 de Jó, é um dos discursos mais complexos. Ele começa com uma afirmação inabalável de sua própria integridade, calando a todos. Depois ele surpreende ao descrever o fim dos ímpios, usando as mesmas palavras que seus amigos usaram contra ele. A conclusão lógica é a seguinte: Jó concorda que o fim do ímpio é terrível, mas ele está dizendo que esse não é o seu destino. Ele está afirmando que Deus tem um plano que se manifesta de forma diferente para os justos. Ele está certo sobre o castigo do ímpio, mas está errado em aplicá-lo a si mesmo. Esta é a sua última e mais poderosa palavra aos seus amigos. Jó, capítulo 27. Jó continuou seu discurso nesses termos: pelo Deus vivo que me recusa a justiça, pelo Todo-Poderoso que enche minha alma de amargura. Enquanto em mim restar alento e o sopro de Deus passar por minhas narinas, meus lábios não falarão maldades e minha língua não proferirá mentiras. Longe de mim dar-vos razão. Até meu último suspiro defenderei minha inocência. Mantenho firme minha justiça, não a abandonarei. Minha consciência não acusa nenhum de meus dias. Que meu inimigo seja tratado como ímpio e meu adversário como perverso. Que pode esperar o ímpio de sua oração quando eleva para Deus a sua alma? Deus escutará seu clamor quando a angústia cair sobre ele? Encontrará ele seu conforto no Todo-Poderoso e invocará ele Deus em todo o tempo? Eu vos ensinarei o poder de Deus, não vos ocultarei os desígnios do Todo-Poderoso. Mas todos vós já o sabeis, por que proferis palavras vãs? Esta é a sorte que Deus reserva ao ímpio e a parte reservada ao violento pelo Todo-Poderoso. Se seus filhos se multiplicam, é para a espada, e seus descendentes não terão o que comer. Seus sobreviventes serão sepultados na ruína, e suas viúvas não chorarão.
se amontoa prata como pó e se ajunta vestimentas como barro, que amontoe, mas é o justo quem as vestirá, e o inocente herdará a prata. Constrói sua casa como a casa da aranha, como a choupana que o vigia constrói. Deita-se rico, mas é pela última vez. Quando abre os olhos, já deixou de sê-lo. O terror o invade como um dilúvio e um redemoinho o arrebata durante a noite. O vento do leste o leva e o faz desaparecer, varrendo-o violentamente de seu lugar. Precipita-se sobre ele sem compaixão e é arrastado numa fuga desvairada. Sua ruína é aplaudida, de sua própria casa assobiarão sobre ele. Nesse trecho final do capítulo 12 de Coríntios, é a conclusão da grande lição de Paulo sobre os dons espirituais e o corpo de Cristo. Depois de usar a metáfora do corpo humano para enfatizar a unidade na diversidade, Paulo agora torna a aplicação mais prática, dando uma ordem hierárquica dos ministérios da igreja. Ele então termina com uma transição crucial, incentivando os coríntios a buscar os dons mais úteis, mas principalmente a seguir um caminho mais excelente, que ele apresentará em seguida, o caminho do amor. 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 27 ao 31. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um de seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos milagres? Têm todos a graça de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Aspirai aos dons superiores. E agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Também vamos ver o capítulo 13 de Coríntios. É o coração da carta de Paulo. Ele argumenta que o amor é a verdadeira medida da espiritualidade. Sem ele, a vida cristã é vazia. O amor não é apenas uma emoção, mas uma ação que se manifesta na paciência, na bondade e na humildade. E, finalmente, o amor é a virtude mais importante, porque é a única que durará pela eternidade. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém a maior delas é a caridade. Nesse trecho do Salmo 88, é um grito desesperado do salmista, que não consegue conciliar as promessas de Deus com a realidade de sua vida. Ele não é um homem sem fé, ele é um homem com uma fé tão profunda no pacto de Deus que ele não consegue aceitar que Deus o tenha quebrado. Este lamento prepara o leitor para o apelo final, que virá a seguir, onde o salmista pedirá que Deus se lembre de suas promessas e haja para restaurar a justiça. Salmo 88, dos versículos 39 ao 46. E contudo, vós o repelis e rejeitais,
Gravemente vos irritastes contra aquele que vos é consagrado. Rompestes a aliança feita com o vosso servidor, lançastes por terra sua coroa, derrubastes todos os seus muros, arruinastes as suas fortalezas, saquearam-no todos os transeúntes e os escarneceram os seus vizinhos. A mão de seus inimigos exaltaste, de gozo enchestes todos os seus contrários. Embotastes o fio de sua espada, não o sustentastes na batalha. Fizestes terminar seu esplendor, por terra derrubastes o seu trono, abreviastes a sua adolescência e de ignomia o cobriste. Nesse trecho de Eclesiástico, vai nos oferecer um guia prático para uma vida virtuosa. O autor nos ensina que a sabedoria se manifesta na diligência no trabalho, na escolha cuidadosa de nossas amizades, no respeito pelos mais velhos e na humildade que nos impede de buscar a glória vã. É uma passagem que nos lembra que uma vida digna é construída por meio de pequenas e sábias decisões diárias. Eclesiástico capítulo 7, dos versículos 12 ao 19. Não zombes de um homem que está na aflição, pois há alguém que humilha e exalta, Deus que tudo vê. Não inventes mentira contra teu irmão, não inventes nenhuma mentira contra teu amigo. Cuida-te para não dizeres mentira alguma, pois o costume de mentir é coisa má. Na companhia dos anciãos não sejas falador, não multipliques a palavra em tua oração. Não abomines as tarefas penosas, nem o labor da terra, que foi criado pelo Altíssimo. Não te coloques no número das pessoas corrompidas. Lembra-te de que a cólera não tarda. Humilha profundamente teu espírito, pois o fogo e o verme são um castigo da carne do ímpio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.